Bom dia. Hoje vamos tratar de uma coisa chamada filosofia iniciática. E colocando em questão também a problemática da filosofia das ciências, ou das filosofias das ciências. Né? Veja, a filosofia da ciência norteia aquilo que pode ser categorizado e validado como ciência e aquilo que não pode ser categorizado nem validado como ciência. Ela propõe determinadas regras, atingir determinadas metas e aí sim enquadrar a ciência dentro do contexto filosófico desses epistemólogos, né? Então, vários foram autores, né, como existe aí a chamada materialismo dialético, o modo fenomenológico, a ciência que nós conhecemos como tradicional, matemática, estatística e tantas outras. A filosofia iniciática, ela não se propõe nem a categorizar, nem validar, nem dizer o que é certo, nem dizer o que é errado, mas ela se propõe a colocar em questões tais categorizações e validações, no sentido de poder mostrar através da contemplação que os métodos utilizados pela ciência ou por qualquer outro caminho, mas vamos falar na ciência, são métodos que normalmente se baseiam em crenças filosóficas e têm a propensão em estar condicionado a essas crenças. Provar o que é, o que não é. Então ainda se tem muita dificuldade no diálogo, porque tem que provar se é científico ou não, se entra nessa categoria ou não, mas classificado como científico. No nosso caso, que é utilizar a contemplação como filosofia iniciática, é observar que tudo que o pensamento constrói nesse sentido do condicionamento se transforma em impulsos, se transforma em pensamentos categorizados, em pensamentos que inibem a observação factual daquilo que a gente está vendo, né? Então, da outra vez eu coloquei o exemplo do Buda, né, quando pediu para Ananda pegar água, e ele trouxe primeiro água suja, depois ele pede para vir de novo e esperar se o tempo fosse necessário. E nesse tempo que fosse necessário, Ananda assistiu ali a poeira baixar e trouxe água cristalina e pôde observar a poeira, apenas observar, sem fazer qualquer referência se era válido, se era categorizado ou não, apenas observou. E o que é que nos interessa tais observações? Interessa que as observações são possíveis de diálogo, porque ali não está sendo definido o que é realidade. Nós não podemos conceituar a realidade, a gente pode descrever o que está vendo. Se vai se enquadrar, se encaixar, desencaixar, é outra história. Então, a filosofia iniciática serve como uma espécie de anteparo das alucinações perceptivas. Porque a ciência pode dialogar com qualquer tipo de conhecimento ou com qualquer observação, desde que não se proclame portadora da verdade. Então, a contemplação aqui, ela é papel
neste contexto do pesquisador. O pesquisador vai para suas hipóteses, que geralmente elas estão previamente construídas, mas ao invés de ele ficar hipnotizado por suas hipóteses, ele espera a poeira baixar pela observação. Observa, observa, observa. Quando não tiver mais o que responder, quando não tiver o impulso para dizer que é isto ou aquilo, ele pode descrever o que está vendo. Então, a filosofia iniciática, ela fundamenta o método contemplativo. O método contemplativo nem afirma nem nega. Descreve o que está vendo, no sentido de que aquilo que se está vendo não tem a força, não tem o poder, não tem a hipnose de ser permeado pelos hábitos, pelos condicionamentos da estrutura cultural e social dominante. Então, sim, aí é possível ter diálogo, não com a afirmação de realidade ou negação, mas diálogo daquilo que se está vendo por vários ângulos. Embora, né, na alegoria do rio, do riacho, a água cristalina e o que ficou embaixo são perceptíveis. E são perceptíveis não de forma hipnótica, mas estão lá os fatos. Agora, o que fazer com os fatos é outra coisa, né? O Ananda foi levar água para Buda beber, que lá tem suas propriedades e características por aí. Mas a questão é que, a partir daquilo que se está vendo, que pode ser dialogado, para que vamos utilizar isso? E no final das contas, ainda existe uma outra coisa que permeia a filosofia iniciática. Algo só tem significado ou valor, aí estou falando científico, quando serve para trazer para a humanidade o bem-estar, a paz e a felicidade comum. Qualquer área do conhecimento que não tenha em sua base o servir ao outro, no sentido de trazer essa paz, essa tranquilidade, esse bem-estar, saúde, diminuir as desigualdades, não faz sentido. Sequer eu chamaria de ciência, poderia chamar de ciência no termo comum, que é atender a interesses das grandes indústrias, né, das grandes empresas, no sentido apenas de reverter dinheiro, de reverter a parte financeira. Então, nosso dilema não é discutir se é verdade ou se não é verdade, mas é assentar a poeira, perceber a água cristalina e poder experimentá-la, no sentido mais profundo, fraterno da palavra. No texto, ciência com consciência de... Esqueci o nome do autor. O outro era Ciência Sem Dogma, não sei se é Sheldrake. A ciência precisa ter esse compromisso de dialogar e não de se colocar num pedestal como se fosse a referência para quem quiser atrás, quem quiser fazer ciência que vem atrás. Consequências inúmeras, né? Para se publicar nos chamados qualis, nas qualificações específicas, precisa fazer parte dessa turma. Então, para quem quer preencher seus currículos, é importante fazer parte dessa turma. Mas, claro, a gente quer até preencher esse currículo, mas dessa forma não.
Para mim, a questão mais importante é o bem comum. É não ser portador da verdade. É ver de um lugar comum onde cada área pode auxiliar no sentido desse bem-estar, nesse sentido desse amar ao próximo, amar uns outros. Para mim, essa é a finalidade, olhando para a questão da evolução da consciência, como despertar das suas perturbações, despertar dos hábitos, dos condicionamentos destrutivos, para evoluir para um patamar de tranquilidade, de calmaria, diálogo, para poder auxiliar na paz, no amor e na felicidade. Então, se isso for estranho à ciência ou a qualquer outro segmento, seja ele religioso ou do ordinário, da filosofia comum, então não faz muito sentido, né? Vivemos um grande dilema sobre a questão da insatisfação. Insatisfação aparentemente gerada pela falta de dinheiro, de bem de consumo, de falta de seguidores na internet. Mas, na verdade, se essas coisas forem ou não preenchidas, o mal-estar continua. Freud chamava de mal-estar na civilização. Não era porque a gente tinha problemas em ser civilizado, mas nós não somos civilizados no sentido do bem comum. Então, penso que a filosofia iniciática pode ser uma contribuição para a ciência, pode ser uma contribuição para a própria formação da psicanálise iniciática, pode ser uma contribuição para a religião, né? Porque a religião não pode ser uma disputa de falsos saberes ou de conhecimentos, um diferente do outro. Todo mundo está querendo estar certo, mas o bem comum e a essência da religiosidade está fora dessa área, desse campo. Precisamos tomar para nós, para a civilidade, tomar para nós os campos do conhecimento, esse desejo de estar com o outro, de interagir com o outro, de dialogar com o outro, sem precisar destruir nem a si nem ao outro. Eu espero que essa ideia, né, essa coisa da filosofia iniciática possa ter eco, né, dentro daquilo que eu faço, por exemplo, que é a ciência, mas não só nisso, né, dentro da perspectiva do dia a dia. A ciência nem domina a verdade, e dentro das próprias ciências há vários diálogos que podem ver os fatos, mas os fatos de uma maneira onde há uma purificação, onde a poeira baixou e a água cristalina está lá, e possamos enxergar para um diálogo comum, um diálogo próspero, no sentido de ser um diálogo para o bem comum. E bem comum não é a imposição do bem-estar do outro, do jeito que eu quero. É a comunidade junto com a singularidade. Isso é o bem comum. Penso que a ciência, ela precisa sim fazer esse papel. Deve fazer esse papel. Ok, gente. Obrigado, bom dia.